Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 19, bora para mais uma análise do dia. Ontem eu tive um problema técnico aqui que já foi resolvido, questão de hardware de computador, mas já foi resolvido. Bora para nossa análise. Começando primeiro pelo dólar futuro. Dólar hoje, partindo do DXY, nós temos primeiro o DXY, ele está meio consolidado, mas a tendência geral ainda é de queda. Só que ele estava um pouco mais forte perante as outras moedas na abertura de mercado, às 9 horas. Então, o dólar, ele trabalhou um pouco mais na alta, puxado também pelos DIs, olha só. A gente vê aqui os DIs, deixa eu colocar aqui em 5 minutos, para ficar uma visualização mais fácil. Trabalhando na alta. Aqui os DIs até então, eles até esboçaram, né, uma pequena queda, mas depois trabalham na alta e devolveram um pouco. Essa subida e essa descida, no meu entendimento, foi passado para o dólar, tá? Foi passado aqui para o dólar. Possivelmente, inclusive, a gente tem aqui, né, quase que o dólar entrega, né? Ficou aqui numa leve baixa, leve alta, e agora está trabalhando aqui uma alta, que está 0,33 de alta, só que não está conseguindo passar dessa região, que é uma zona de contrato bem forte da semana. De manhã, a gente tem aqui a máxima da CME, a mínima da CME. Vocês viram aqui que ele praticamente só tocou na mínima da CME, tá? Ele trabalhou aqui na abertura em gap de alta, em cima da zona de contrato, né, da VWAP, buscou o ajuste, buscou o POC e buscou a mínima aqui da CME. Trabalhando aqui está a máxima da CME. Máxima da CME, deixa eu puxar mais um pouco para cá, isso, e a mínima da CME, máxima e a mínima da CME. Então, esse movimento um pouco mais forte, né, dos DIs, foi passado aqui para o nosso câmbio. E ele conseguiu ganhar, aqui nós temos também a taxa máxima, e cadê a taxa mínima de câmbio? Isso, e a abertura sugerida, aqui, que é essa seta. Aqui que está no, deixa eu colocar aqui no 722, sendo que nós temos aqui o 700, aqui o 700 é uma zona muito forte, onde o comprador e exportador defendem. Então, olha só, ele tocou de novo e não conseguiu, o pessoal está defendendo aqui a compra, a defesa da compra está aqui. E um pouco mais lá em cima é a defesa da venda, né? Que a gente sabe que o dólar ele gosta de trabalhar nesse range de 50 pontos. Então ele está trabalhando do 700 ao 750, não conseguiu chegar ao 750, mas fez aqui, né? Ele fez o ajuste. Aliás, ele fez a Petax, né? Primeiro spot do dia, olha aqui. Então, quem fala que não tem que estudar, cara, tem que estudar Petax. Petax é muito interessante. Ele fez todos, olha só, hoje, né, a gente tem aqui 40 pontos mais ou menos. Eu até anotei aqui, para nós nos guiarmos, né, a tendência de baixa. Então, da primeira Petax, da segunda foi 22 pontos. Então, a terceira, a tendência dela é ser feita numa tendência de baixa também. Aí depois ele devolveu um pouco, mas quase 40 pontos, né? 3 Petax, 40 pontos. E aí foi isso que ele fez. Trabalhou na Petax futura, buscou primeiros postes do dia. Melhor venda aqui, né? Veio para baixo, fez um movimento de livro e só cortou aqui, inclusive a VWAP. Aqui eu acho que foi a melhor venda do dólar até então, né, na mudança aqui do fluxo, porque ele vinha caindo, mas ele pode vir aqui revisitar a Petax futura. Só que quando ele passa e trabalha por baixo,
a tendência é ele vir fazer outra Petax e fazer o mesmo desenho, né? O mesmo movimento, trabalha na Petax futura, busca agora a Petax à vista e passa. Mesma coisa, trabalha na Petax futura, fez um movimento mais contraintuitivo e buscou a taxa à vista. Olha só, então tá um movimento, hoje ele fez um movimento de Lorde e devolveu mais um pouco, porque daqui uma hora a gente tem aqui a nossa taxa final, né? Petax final tá no 708,5 e ele tá trabalhando aqui nas médias, mas a tendência, inclusive por conta dos DIs, olha só os DIs puxando, devolver um pouco mais. Se continuar a subida, olha só os DIs, ponta curta tá um pouco mais flat, mas a média e a longa aqui, como vocês podem ver, deixa eu aumentar a média e a longa, a média, ponta média e a longa trabalhando na alta, uma alta um pouco mais expressiva, né? Olha só, uma alta um pouco mais expressiva e a ponta mais curta, uma leve alta, uma alta tímida. E isso aqui fez com que o dólar ele sambasse aqui, né? Que ele ficasse um pouco mais, uma leve alta, leve baixa. E ele possivelmente vai fazer, né, até então, nessa zona aqui, o ajuste. Mas nós temos que ver como vai se comportar os DIs ainda. Aqui ainda dá se entrar algum tipo de fluxo, fazer algum tipo de scalp em cima da Petax, né, buscando uma compra. Mas hoje o dólar hoje ele foi um pouco mais previsível, a não ser aqui, né? Na venda ele buscou as médias, ele buscou um pouco mais as médias, mas depois fez o mesmo movimento, né? De trabalhar em cima da Petax futura e buscar a taxa à vista. Ele fez hoje esse movimento seguido. E para o nosso mini índice. Mini índice já buscou a queda, né? Desde manhã cedo já ficou em 0,5% de queda. Aqui eu não mostrei para vocês, né? A gente tem que ver também que o DXY, ele desde ontem ele fez trabalhou um gap de alta, tá um pouco mais forte perante as outras moedas, mas a tendência primária dele ainda é um pouco ainda é queda, né? Isso aqui foi passado para o nosso câmbio, né? Junto com o nosso câmbio. E o mini índice, né? A gente viu aqui que para mim primeiro a melhor venda foi essa aqui, foi o trade de livro, aqui umas 10,24. Ele recuou mais ou menos uns 200 pontos e depois fez aquela caminhada, fez. Quem não conseguiu vender aqui vendeu e trouxe no meio 1% de queda, que inclusive foi a recompra. Inclusive foi aqui a nossa recompra. No movimento contrário, na abertura do mercado à vista, que abriu, deixa eu mostrar aqui para vocês, que abriu um pouco mais na queda. Ele abriu um pouco mais na queda, tá? Abertura, inclusive o setor bancário, olha aqui, puxando forte, mas na queda. Setor bancário em azul, né? Como vocês podem ver. Mas a Petro puxando uma leve alta aqui. Até tá em alta, né? Uma alta de 1%, alta de 0,5%. O S&P Micro leve alta também. E as demais ações trabalhando numa baixa. Então isso aqui foi passado para o nosso mini índice juntamente com o Ibov, que quando abriu, olha só trabalhou, buscou 0,5% e ficou trabalhando aqui na tendência de baixa. Deixa eu voltar aqui, mini índice, isso, aí teve a abertura do mercado americano, né? A gente pode ouvir aqui no EWZ, trabalhou
na baixa, está trabalhando na baixa, a baixa consolidada, e o BR Titãs gap de baixa trabalhando na baixa, inclusive deu uma renovadinha aqui e já está vindo aqui para baixo. Pode buscar movimentações mais baixas aqui, e isso aqui pode ser passado para o nosso mini índice, que ele pode vir aqui novamente retestar esse fundo no 1% de queda aqui no 129.500. inclusive dá para fazer uma compra no sentido de scalp, mas eu não gosto de fazer esse tipo de movimentação aqui no mini índice, porque eu acho que é um ativo mais direcional, tá? A gente tem que ficar posicionado, entrar no movimento e ir com ele. No dólar dá, o dólar ele é um pouco mais técnico, tem outras variantes que podem resultar na mudança do movimento e do fluxo, mas o mini índice eu gosto de entrar no sentido do movimento atual, né? Então aqui teria que ser buscado pelo menos venda aqui no 130 mil. Aqui está uma zona bem interessante para se vender. Só que é claro, esse movimento aqui, quando abriu esse movimento, eu fiquei um pouco mais com entendimento de compra aqui, mas só que não deu nenhum prosseguimento a essa tendência, né? Depois que ele deu essa movimentação todinha aqui de quantos? De uns 700 pontos, voltar no preço médio, olha só, para performar de novo na compra, não conseguiu e trabalhou. Cansou a compra aqui, né? Que fez esse aporte e depois começou a entrar a venda, né? Trabalha um pouquinho a compra e a venda vem com mais ímpeto na venda, ó. Mais ímpeto, trabalha a compra e a venda vem com ímpeto, vem com força. Mesma coisa, e agora aqui ele pode ser que ele busque até o final do pregão essas áreas aqui. Bora ver se ele vai perder. Eu creio que não. Mas nós temos que observar como é que vai estar a movimentação do mercado à vista e os DIs, né? Se os DIs subirem, continuarem a subir um pouco mais, o índice ele devolve, tá? Devolve mais um pouco para baixa. Então, basicamente, hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham um restante de pregão excelente. Deixe um like, se inscrevam no canal e até mais. Valeu!